Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje é segunda-feira, eu acordei, cara, extremamente mole, assim, porque final de semana, principalmente no verão, né, cara, porque tem muita coisa pra fazer em Nova York, tem muitos lugares pra ir, muitos lugares que a gente já foi, que a gente gosta de sempre revisitar, muitos lugares como aí no próximo vídeo, porque hoje é segunda, então eu tô soltando um vídeo provavelmente que eu gravei no final de semana. Esse vídeo vai ser solto amanhã ou quarta-feira, mas cara, é muita coisa, é muito cansativo, né? Então, assim, a minha esposa trabalha de segunda a sexta, eu tô numa fase mais tranquila, como eu já falei, né? Eu sou fotógrafo freelancer, então a minha semana é mais tranquila. Mas mesmo assim, a última semana foi meio relapsa do meu lado, né? Então, como eu fico mais tempo em casa, eu deveria arrumar mais as coisas e tudo mais. E semana passada eu foquei tanto nos estudos que eu acabei deixando de lado. Sabe aquele negócio quando você pega, senta e só vai? Então, pra mim, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então eu acabo, se eu não foco em alguma coisa e vou, eu acabo sempre fazendo de alguma forma, fazendo tudo de uma forma meio, sabe, meio mal feita. E não é legal, né, cara? Eu tenho decidido aí, inclusive com essa busca de uma nova carreira, uma profissão aqui nos Estados Unidos, eu tenho tentado focar, tentar ter hiperfoco em alguma coisa, pra fazer bem essa coisa, que eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida, talvez uma ou duas vezes na minha vida que eu realmente foquei em alguma coisa pra fazer bem e fazer bem feito e ser reconhecido por ter feito bem essa coisa, sabe? Do resto da minha experiência na vida, assim, foi sempre fazendo um pouco de tudo e meio que mal as coisas. São duas abordagens interessantes, sabe? São duas abordagens que dá certo. Na minha vida sempre deu muito certo, só que agora eu sou imigrante, eu tô começando agora a minha vida profissional nos Estados Unidos, então assim, é muito estranho, principalmente numa área de tecnologia, que é uma área extremamente concorrida, né? Porque por vários motivos, e um deles é o dinheiro, não deixa de ser. Então, pensar que eu, por mais que eu dê valor na minha experiência, cara, eu vou concorrer com gente, literalmente, eu vou concorrer com gente que saiu de Harvard, de Stanford, do MIT, de faculdades assim que gênios estudam, sabe? O Mark Zuckerberg estudou, todas essas grandes do Big Tech estudaram lá. Então é complicado, né, cara? Então, assim, se eu não tiver um hiperfoco, se eu não realmente mergulhar de cabeça e ficar obcecado por aquela coisa, vai ser difícil. Vai ser difícil. Até porque eu também não quero. Nossa, eu quero ter uma carreira brilhante, uma carreira. Não, cara, eu só quero uma. Eu só quero ter um emprego que pague minhas contas e sobre um dinheiro razoável para eu conseguir manter meus investimentos e meu lazer. É basicamente isso. Eu acho que eu cheguei numa época da minha vida que eu tenho uma ambição muito mais controlada. Uma ambição muito mais controlada. Porque com meus 20 anos eu tinha uma ambição descontrolada, até meio que megalomaníaca, né? Então era. Aquela coisa que todo jovem de 20 anos fala: nossa, com 30 anos eu vou estar super bem resolvido, eu vou ser diretor, já vou ser, sei lá, gerente, sei lá o que. E cara, a vida acontece, não é bem isso que vai te trazer felicidade, né? Eu tive a oportunidade de correr por esse caminho e não foi bem o que eu queria, né? Hoje, voltando para isso, hoje pra mim tá muito mais claro. Eu não tenho essa ambição de ser reconhecido, de ter, sabe, de ser foda, de ter cargos e tudo mais. Não, hoje eu quero. Por que eu falo no setor de tecnologia? Porque é o que eu tenho histórico, porque é uma área que eu gosto, então pra mim eu tenho um pouco mais de facilidade. E é uma área que paga bem, né? Então, assim, naqueles três círculos, assim, a convergência deles, ali bem no meio, é a área tech, né? Então, mas eu também eu não me vejo, até porque, de novo, aquele papo, eu sou brasileiro, então $1.000 pra mim é R$ 5.500. Então, assim, eu não preciso ganhar $20.000 para ter muito disso. Quando eu converso, eu tenho a oportunidade de conversar com jovens bem-sucedidos aqui nos meus ensaios e tudo mais,
pessoal ganha 15, 20 mil dólares, ou quer ganhar isso, né? Ganha, sei lá, 10 e tá super insatisfeito, porque realmente Nova York é uma cidade cara. Mas assim, cara, pra mim, eu sei que o tanto de esforço que dá, que eu tenho que fazer pra ganhar 10, o tanto que eu tenho que ganhar 20, etc e tal. Para ganhar 15, mais do que isso, e dá, é uma cidade que dá, te entrega isso, mas é uma cidade que você vai ter que, de novo, você vai competir com ex-alunos de Stanford e tudo mais. Então é uma caminhada que eu não sei se eu quero, sabe? Eu quero bem na manha, ganhar bem, mas também não, sabe, não fazer nenhuma loucura. Eu quero viver bem, eu já tô com 34 anos, vou fazer 35 mês que vem. Então, assim, né, enfim. E hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês, um pouco da minha rotina aqui arrumando as coisas. A gente eventualmente bate um papo aí, eu vou ter que ir no correio também. Vou ter que ir no mercado. Então é isso. Vamos fazer esse vídeo aqui hoje. Passando algumas dicas também do que eu faço para melhorar a minha rotina e tudo mais. Como eu tô numa série que eu tô tentando melhorar não só o meu comportamento, a minha rotina de sono, mas também a minha rotina de estudos e tentar pegar um pouco menos de celular, essa coisa toda, né? Cara, alimentação. Eu luto contra a balança, literalmente, né? Eu luto contra a balança faz muito tempo, cara, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer, eu sou uma pessoa que, enfim, come muita porcaria, e aqui, quando você chega, você dá de cara com, sei lá, sorvete da Häagen-Dazs, agora é verão, quente pra caramba, e você vê sorvete da Häagen-Dazs por 4 dólares, então você fala, caramba, velho, pra mim, pelo menos, é uma tentação muito grande. Então, especialmente segunda-feira não, na semana, eu tento manter ali uma rotina de 80%, 85% da minha rotina comendo bem, né? Mas só comer bem não é só suficiente para você que tá interessado em perder peso. Por quê? Cara, se você não pesa, se você não passa por um nutricionista, se você não tem esse controle, você pode estar engordando ou não tendo resultado pelo simples fato de você não tá pesando a comida. Isso é uma coisa chata? Mas depois, como tudo na vida, você pega o jeito e só vai. Por que é importante pesar? Por quê? Porque quando você come arroz, por exemplo, é um carboidrato que tem bastante caloria, e carboidrato vira açúcar, aquela coisa toda. E se você não pesa, o ideal para você perder peso seria, vamos supor, sei lá, 2.500 calorias no dia. Uma colher de arroz a mais que você coloca sem pesar, porque você vai no olho, às vezes você está consumindo 50 calorias, 80 calorias a mais. E isso no dia, porque você faz 2, 3 refeições, almoço, janta, café da manhã, uns snackzinhos,
tudo isso que você não consegue controlar a quantidade de caloria, porque se você pega, sei lá, vamos supor se isso aqui fosse uma barrinha de cereal, você abre ali, você vê atrás e tem, né, o quanto de caloria tem. No arroz não tem, né? Então assim, pesa, porque você vai saber exatamente quanto você está comendo, quantas calorias, e você consegue controlar melhor. E isso ajuda bastante, tá, cara? Você consegue perder aí homens, né, que não são sedentários e tudo mais, consegue perder ali sem fazer grande esforço, só pesando comida, para você ficar dentro do seu gasto calórico, para você perder, você vai perder ali, sei lá, 1 quilo por semana, de boa, assim, sabe? Sem fazer aqueles grandes sacrifícios. E isso pode ficar até um ensinamento aí que eu aprendi a duras penas também, que tudo na vida, cara, que a gente tenta fazer, que a gente vê as outras pessoas fazendo, e a gente já tentou fazer e fala, caramba, é muito difícil, não sei como essas pessoas conseguem e tudo mais. Por experiência própria, eu também sou uma pessoa muito mediana, tá? Eu não sou nada fora de série, mas sempre que eu tentei fazer alguma coisa do jeito que é pra fazer, as coisas vão. E não é tão difícil quanto as pessoas pensam, e não é tão difícil quanto você pensava. Então, assim, essas coisas que todo mundo fala por um motivo. Todo mundo, eu falo, cientista, médicos, especialistas na área, fazem sentido porque funcionam. Então, se você viveu toda a sua vida, tá vivendo toda a sua vida de um jeito que você sente que alguma coisa tem que mudar, e você já tentou até mudar e não deu certo, tenta fazer exatamente como as pessoas, os especialistas falam pra fazer, e vê se não vai ter resultado, porque vai ter. E não vai ser tão difícil quanto você pensou inicialmente. Isso é o mais importante. Porque, de novo, quando você pesa a comida ou você está fazendo dieta, quando você pesa a comida, você tem controle. Quantas calorias, o peso que você está ingerindo, e essas coisas vão ficar meio mais fáceis. Então você vai, para perder... E também ter noção também, né? Porque não adianta você falar que tá, sei lá, com 20, 30 quilos acima do peso e querer perder tudo isso, um peso que você ganhou aí por meses, anos às vezes, comendo mal, querer perder em 5, 6 meses, sabe? Então tenha calma, tenha paciência, é um processo, e um processo bom, porque não é só sobre a perda de peso, é sobre que você ganha, o seu sono melhora, a sua disposição melhora, o seu cérebro pensa mais claramente quando você come comida de verdade, quando você não come tantos compostos, comida congelada, essas coisas todas. Então vale a pena. São os hábitos aí que eu tô tentando implementar, e vou dividir aqui com vocês conforme eu vou fazendo também, porque eu sei que todo mundo tenta melhorar o tempo todo. Eu não sou um grande advogado pela mudança, por só fazer. Eu acho que tem que partir de você, acho que você tem que sentir que precisa fazer isso. Porque, né, se você não sente que você está precisando, você não vai ter muita motivação. E a motivação, ela é diferente da disciplina, né? A motivação é o que vem antes. A motivação é que, tipo, te levanta da cama primeiramente. Depois vem a disciplina, né? A disciplina vem da consciência de você saber que você tem que continuar naquela rotina, naquele momento, para melhorar de vida. Mas, enfim, é isso. Vou almoçar, finalmente. Terminei algumas coisas e acho que o próximo passo é seguir, é sair pro correio e pra academia depois. Cara, e um tipo de conteúdo da internet, assim, no Instagram, eu não lembro o perfil. Eu acabei vendo o vídeo, achei muito interessante e acabei deixando passar. Se eu lembrar, eu coloco aqui. Mas é de um rapaz, na verdade eram até 2 pessoas. Era um rapaz e tinha de outra menina que fazia a mesma coisa, que me ajudou muito para ser menos procrastinador. Eu ainda sou, né? Eu tô tentando melhorar isso. Mas o conteúdo é basicamente assim: quanto tempo levou para fazer a coisa que eu tava evitando a fazer, sei lá, por 2, 3 dias. Então aquela roupa tava para guardar, para dobrar e guardar desde sexta-feira, não, sábado de manhã, que foi quando eu lavei, e a gente acabou saindo e tudo mais. E eu não fiz porque eu falei, cara, porra, eu odeio fazer isso. Só que eu medi agora e foi, sei lá, coisa de 9 minutos, 8 minutos e 50. Foi 9 minutos, cara, que eu resolvi uma coisa que tava ali
as roupas jogadas na cadeira. Então, assim, fica uma dica pra você. Se você não viu esse tipo de conteúdo ainda, faça isso, faça esse exercício. Pô, eu quero lavar a louça, aí tá acumulando uma louça gigante e você fala, caramba, velho. E aí, eu sou assim, eu sou procrastinador, assim, então, assim, eu sempre fico tentando jogar pra frente. Só que, cara, vai criando uma ansiedade dentro de você, pelo menos comigo é assim, eu vou ficando mais ansioso. Eu não sou ansioso clinicamente, eu não tomo remédio, não faço nada, mas eu me sinto ansioso quando certas coisas acontecem. E isso é o tipo de coisa. Quando a gente está muito desorganizado ao nosso redor, eu nunca ia conseguir, por exemplo, sentar ali e focar no estudo, sendo que, sei lá, tinha louça para lavar, tinha uma crosta de coisa ali, de sujeira no fogão, um monte de pacote aqui da Amazon para abrir que foram chegando aos dias aí, roupa para dobrar. Então, assim, agora eu olho ao meu redor, tá tudo limpinho, tá organizado, ainda falta fazer algumas coisas. Eu tenho que passar pano ainda nos móveis ali, que dá pra ver a poeira. Aqui é uma loucura, eu abro a porta aqui e já entra um monte de poeira. E são coisas que eu comecei a fazer. Ó, agora é 12:30, já tá chegando a hora do almoço. E, cara, foi questão de 1 hora, 1h30, vai, 1h30, fazendo bem devagarinho, bem no meu ritmo, gravando, vendo um vídeo ali no tablet e fazendo as coisas. E, cara, consegui lavar o banheiro, consegui organizar, consegui fazer tudo. Faça isso. Coloque um cronômetro, coloque no celular ali. Preciso dobrar roupa. Coloca ali e dobra e guarda e vê quanto tempo você levou. E vê se valeu a pena você ficar tanto tempo namorando aquela atividade e falando, cara, não, depois eu faço. Vê se não vale a pena. E uma vez que você começa a fazer isso, cara, a próxima vez que você olha, você fala, cara, eu sei que vai durar 10 minutos, sabe? Eu sei. Ontem a gente chegou de um rolê tarde, a gente foi numa casa de amigos, mesma coisa. A gente chegou, a minha esposa, ela ia ter médico hoje de manhã, ia ser muito corrida a manhã dela, então tinha que cozinhar alguma coisa para levar a marmita pro trabalho, que ela gosta de levar. E aí tinha que fazer carne moída, né? Tinha que temperar e tal. Só que, cara, a gente fez ali, eu ajudei ela a organizar a cozinha, a cozinhar e tudo mais. E foi questão de, sei lá, 30 minutos, 25 minutos. Já tava com a comida feita, já tava com a marmita guardada, pronta para sair. E hoje, amanhã, ela pode, sabe, ficar mais tranquila, começar uma segunda-feira que não é aquela loucura, que já começa aquela correria. Eu, na minha vida, cara, quando eu trabalhava para outras pessoas, e tinha horário para entrar e sair, vamos supor, eu levava meia hora para chegar e eu entrava 9 horas. Ou seja, eu poderia sair 8h30 de casa. E eu acordava 8 horas, 8h10, sabe? É uma coisa que eu olho hoje em dia e falo, cara, que horrível, né, cara? Porque é muito ruim acordar e já ter que olhar o celular, já ver se tem mensagem, aquela coisa, sabe, que o seu cérebro acabou de ligar, sabe? O seu cérebro está reiniciando ali, tá começando a perceber, você não tem aquele tempo de percepção, de contemplação. Não, você pega o celular, você já começa, aí você vai pro banheiro, escova o dente, você já tem que ter em mente a roupa que você vai usar e vai e corre, aí, sabe, chega lá no trabalho correndo. E isso, cara, ao longo dos dias, ao longo das semanas, quando você vai vendo, você vai vendo que você tá extremamente pilhado o tempo todo, porque você não tem tempo de contemplar e tudo mais. Eu amo dormir, acho que é a minha coisa favorita do mundo, só que eu acho que vale a pena, se você puder, né, que como eu posso, tentar se esforçar para tirar o celular da noite, assim, sabe? Você vai dormir às 10, tenta tirar o celular às 9, guardar o celular, colocar de lado, qualquer coisa que tenha muita informação, para deixando o seu cérebro dando aquela baixada, né? Dando aquela tranquilidade, para você conseguir dormir umas 10, 10h30, pega um livro, lê alguma coisa, que o sono vem, cara. Leitura, assim, é um hábito muito bom pra você, pra tudo, na verdade, mas é muito bom à noite porque ela te ajuda a você ficar mais tranquilo, sabe? O seu cérebro vai apagando, vai desligando, você dorme. E se você puder, cara, acorda, você tem que sair 8h30, acorda 1 hora antes. Cara, faz uma diferença brutal, eu te garanto. Porque você acorda, você não tem, você consegue dar aquela mexidinha de 10 minutos, de preguicinha, você consegue levantar, usar o banheiro de boa, responder quem você tem que responder no WhatsApp, no e-mail, alguma coisa.
se levanta, consegue tomar um café da manhã, consegue tomar ciência do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo ao seu redor, e você consegue se organizar melhor para o seu dia. E quando você sai, você já está mais preparado, seu cérebro já está mais esperto, já está mais ciente do que está acontecendo. O seu dia vai melhorar bastante, confia em mim. Novidade, né? Vou usar a bike aqui de novo, porque já falei algumas vezes aqui, é o meu meio de transporte principal. E o dia tá muito bonito, né, cara? Tá quente, mas não tá insuportável. E ao mesmo tempo tá bem tranquilo, né? Tá uma brisinha boa e tal. Então assim, tá muito bom. E eu vou pra academia com essa bike aqui. Eu tô relativamente perto, acho que vai dar uns 5 minutinhos aí. Não reparem, eu tô andando aqui na contramão agora. Mas a gente de bike, a gente acaba pegando os atalhos aí, né? Eu vou mostrar um pouco aqui do caminho para vocês conhecerem um pouquinho aqui do Harley, né? Aqui da quebrada, mostrar um pouquinho aqui do caminho que eu faço. Só vou colocar aqui o microfone porque tá ventando e eu pensei que ia ficar melhor. Prontinho, já deve estar até melhor aí o áudio. Vou mostrar aqui, normalmente essa já é a Quinta Avenida. É o que eu sempre falo aqui da diferença, porque como Manhattan é cortada por avenidas, que são em sua maioria números, e cortada por ruas também que são números, pelo menos na grande parte dela. Então a gente tem esse fenômeno, né? Eu tô aqui na Quinta Avenida, eu moro na esquina da Quinta, então você pega aí e fala, nossa, Quinta Avenida, você ouve falar em Quinta Avenida em Nova York, é algo super chique e tal, só que aqui é a Quinta Avenida do Harley, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui é a Quinta Avenida com a 117, né? Então essa é a rua 117, então todas são mão únicas, né? A maioria, pelo menos. Então ela vai fazer isso, ela vai cortar lá da primeira, aí ela corta a Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3, Avenida 4, 5. Algumas têm outros nomes, né? Por exemplo, não existe a Avenida 4, aqui a quarta é a Madison, né? Lá pra baixo ela vira quarta. Não me pergunte por quê, não me pergunte como, mas é isso. E aqui é a Quinta Avenida do Harlem, então é uma Quinta Avenida que não é tão valorizada assim, né? Aqui ainda é bom de se morar, tá? Mesmo sendo Harlem aqui, ali você vê ali pra frente tem uns projetos que são aquelas residências do governo, né? Que só tem bairros mais pobres assim, em regiões mais simples mesmo, né? Mas aqui você vê que já tem bastante prédio novo, que já é caríssimo de se viver, né? Mesmo aqui, a gente está na 116, ali, aquela Blink ali é a minha academia, é a que eu vou. Então eu vou correr agora aqui até a esquina para deixar a bike. Mas é isso, cara, e seguindo ali o tema do vídeo, tem que tomar cuidado aqui, sobre fazer algumas coisas para você melhorar, ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais saudável, mais produtiva, fugindo muito, na verdade, né, dessa questão de coach, de melhoramento só por melhorar, mas porque você quer ser melhor, né, porque você quer fazer alguma coisa melhor na sua vida. E pra mim parte muito do princípio de sair de casa, cara, e de começar a fazer as coisas, sabe? Não pensar muito. Então, às vezes a gente acorda sem muita vontade. Essa é o que vai transformar sua motivação em disciplina. É você fazer algo porque você tem que fazer, não porque você quer fazer, né? Então essa é a diferença. Eu vou estacionar aqui. E essa é a diferença principal, né?
Viu como é fácil? Isso aqui é muito bom, cara. O único problema é que aumentou muito o valor. Então, às vezes, eu cheguei a gastar ali, em 1 hora, acho que você vai gastar tipo $7. O que é muito dinheiro, né? Pra você. Ó, e às vezes acontece isso. Porque isso aqui tem que ficar verde. E aí, se não fica, eu tenho que trocar de estação. Estação não, de dockzinha para ela poder se encaixar aqui normalmente, né? Ela tem que ficar verde para eu poder. E essa não tá funcionando também. Que beleza. Cara, esse é o... A gente tem muitas questões que, assim, a gente quer as coisas mais baratas. Ah, funcionou. E ao mesmo tempo a gente quer que elas funcionem muito bem, né? Então é complicado. Mas enfim, vou chegar aqui na academia e gravar uma coisinha ou outra, porque eu não gosto de gravar na academia, porque, cara, não sei, eu acho que atrapalha, não me sinto à vontade, eu acabo atrapalhando outras pessoas, eu acabo ficando puto quando as outras pessoas atrapalham a minha filmagem, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu prefiro não gravar, mas eu vou gravar só uns trechinhos ou outros, só pra mostrar um pouco da academia e tudo mais. E é isso. Prontinho, eu peguei aqui a bike. Infelizmente não tinha bike elétrica, cara. É bom que eu tava querendo fazer um cardiozinho e acabei não fazendo. Mas é isso, é o que eu tava falando um pouco antes de entrar. Eu fiz meu treino de 35 minutos. Treinos superiores ali, coisa rápida. Eu acho que é uma dica boa para quem está começando a academia, porque eu ainda, por mais que eu estou treinando já faz uns anos, entre idas e vindas, eu parei quando eu estava como dog walker, porque estava sempre muito cansado. Eu até tentei vir alguns dias, mas cara, é muito cansativo e você tem que escolher suas batalhas, né? Eu já me dei por vencido em algumas delas, de falar, cara, eu não sou um super-humano, sabe? Eu bato palmo pra quem sabe? A minha esposa, ela já pegou nessa, é que ela gosta muito, mas isso não tira o mérito dela da disciplina, né? Ela vai todo dia de manhã. Cara, eu só tô conseguindo agora porque eu tô bem mais tranquilo, né? E aí a dica é tentar fazer treinos curtos, né? Então, treininhos ali concentrados, que você consegue pegar firme, porque o importante da musculação não é só fazer, né? É você fazer bem. Então, tentar o máximo possível você sempre tentar evoluir de carga e tal. E para fazer isso, ou você tem que ter um tempo razoável, uma boa alimentação já, para você não se sentir fraco no meio do treino. Mas isso é importante, né, cara? Pra mim, o mais importante é fazer, né? O feito é melhor do perfeito. Então, até eu pegar realmente o ritmo, até eu conseguir ter a disciplina de ir todos os dias e de melhorar sempre, eu prefiro fazer bem feito, sabe? Então, quase fui atropelado aí, ó. Eu prefiro aproveitar agora e fazer ali umas 5 séries. 5 séries não, né? Uns 5 exercícios pra fazer bem
E é rápido, né, cara? Você nem vê o tempo passar. 35 minutos, 40 minutos, você já ticou essa grande variável do seu dia aí. Então agora, 2h30 da tarde, eu já fiz bastante coisa. E é isso, cara, é você começar a fazer, sabe? Hoje, a segunda-feira, é um dia difícil para todo mundo. Então, é importante isso, você não pensar muito, sabe? Colocar, antes de dormir no dia anterior, colocar ali numa lista que você tem ali no seu serviço aí do celular, onde você puder anotar a lista de coisas que você tem que fazer e quais são suas prioridades no dia, sabe? E começar a fazer, cara. Não tem segredo. Ao longo do dia você vai se sentindo mais produtivo, você vai se sentindo mais capaz e vai ficando mais natural você fazer uma coisa e fazer a outra, né? É muito importante isso, porque eu acho que, como todo mundo, uma coisa que traz muita frustração é você colocar uma lista gigantesca ou de coisas que são muito difíceis de fazer e aí o dia vai passando, você não conseguiu fazer uma coisa. Então, por exemplo, você fala, não, é que eu tenho que acordar 7 da manhã para ir na academia. Cara, você é uma pessoa que acorda às 7 da manhã de boa? Se não for, é um caminho para frustração, né? É bom você fazer mudança, mas de repente é bom você começar às 8 da manhã, não às 7, sabe? Se você é uma pessoa que é difícil de acordar, porque aí você não consegue acordar, já frustra o primeiro objetivo do dia, e aí depois, cara, o que sobra, as próximas coisas vão ficando mais difíceis, né? O seu cérebro vai lutando contra você mesmo, então é aquela luta diária, e aí vai chegar uma hora que você fala, porra, eu já não fiz isso, deixa quieto, amanhã eu começo, e aí quando você vê, já passou a semana toda, e você fala, porra, hoje é quinta, pô, deixa que eu comece semana que vem, então, segunda-feira, e nisso, cara, a vida passa, as coisas vão acontecendo, e você não fez nada. Uma semana já é um tempo, não é, nossa, na grande escala das coisas, não é um tempo, nossa, né, super pesado, só que no seu dia a dia, uma semana pode fazer diferença, porque é uma semana que você vai estar se acostumando, né, com uma nova rotina, se acostumando aí com acordar um pouco mais cedo, uma alimentação mais saudável, mais balanceada. Mesmo que no começo você erre, você está errando uma direção certa, sabe? Então é importante. Eu vou deixar a bike agora, vou no mercado e aí depois é só ir para casa. O que falta para hoje para eu fazer são duas coisas que eu coloquei, que é estudar, né? Estudar e anunciar o meu iPhone, que eu tenho um iPhone aqui para vender no eBay daqui, né, que é tipo o Mercado Livre daqui. E aí eu coloquei opcional, né, fazer uma meia horinha de corrida, encontrar minha esposa. Eu acho que eu vou conseguir fazer tudo. E é isso. Acho que eu vou acabar sobrando um pouquinho, vai sobrar menos tempo de estudo do que eu gostaria. Até por isso eu vou tentar focar o máximo possível nos estudos, deixar o celular de lado e tal, porque senão a gente não consegue fazer, né? E é isso, cara, é muito importante você ter consciência, porque, por exemplo, hoje vai sobrar, sei lá, umas 2 horas para estudar. Cara, eu vou ter que estudar, sabe? Eu não vou poder ficar perdendo tempo no celular, ficar mexendo nas redes sociais tanto, porque se eu tenho 4 horas, eu tenho noção que eu vou dar umas pausas, que eu vou parar para dar uma olhada em alguma coisa, outra. E hoje eu não vou conseguir fazer isso, né? Hoje eu tenho tempo reduzido. Então eu tenho que seguir a linha, porque esse é um curso, são 2 cursos que eu tô fazendo, que eu tenho que terminar em até outubro, sabe? Então, assim, para dar certo, para eu conseguir eventualmente aí um emprego na área e tudo mais, eu vou ter que conseguir estar apto a postar projetos, né? Postar projetos aí para eu conseguir mostrar que eu sei fazer. E para isso não tem outra alternativa senão fazer. Hoje eu tenho que comprar... Até perdi ali, ó. Por isso é bom notar. Eu vou comprar água e uma fruta aqui. E é isso.
Ufa, terminei aqui as coisas, eu consegui fazer bastante coisa hoje. E olha que eu nem acordei tão cedo, né? Hoje eu acordei 9 horas, 9 e pouco, então eu não... eu tava bem cansado do final de semana, né? Então eu tive que descansar um pouquinho mais aí. Mas é bom, cara, e eu acho que é importante eu vir com esse disclaimer também, porque eu não quero ser um coach, eu não quero falar como você tem que fazer, que você tem que melhorar, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a forma que você tem que fazer. Eu só quero dividir, como você que está aí do outro lado não me conhece, que eu sou uma pessoa extremamente mediana e até medíocre em várias coisas que eu faço na minha vida. Então se eu tô falando, quando eu tô falando, funciona comigo ir pra academia fazendo isso, fazendo aquilo, estudar, mudar de carreira, tudo mais, eu quero que isso seja alguma coisa que você olhe e entenda que tá vindo de uma pessoa assim, sabe? Eu não sou nenhum jovem prodígio, eu já não sou jovem, sabe? Eu vou fazer 35 anos, então eu tô num processo aí que eu também tenho as minhas ansiedades, assim, eu ainda tenho minhas inseguranças em relação a isso, se vai dar certo, se não vai. Mas, cara, assim, eu gosto de acreditar que eu sou jovem ainda, que essa questão de idade, ela só funciona pra mais criar uma ansiedade desnecessária do que te fazer ver a vida como uma forma mais produtiva ou mais interessante. Porque você provavelmente, se você não acontecer nenhuma tragédia na sua vida, se você se cuidar relativamente bem e você não tiver nenhuma condição muito especial, alguma questão genética, algum problema que demande alguma atenção especial, é natural pensar que você vai viver até 80, 90 anos. Então assim, se você tem em torno de 30 anos como eu, você vai ter ali em torno de 60 anos ainda para viver, 50 anos para viver. Então, assim, você é jovem, né? Eu sou jovem, a gente já não é tão jovem, claro, mas a gente tem muito tempo ainda para fazer muita coisa, né? Então, essa questão da idade é só um limitador mesmo, né? Então, é isso. Então, se você quer fazer alguma coisa, se você quer mudar de carreira, se você quer mudar de país, faz, cara. Começa a fazer, divide o plano em micro objetivos mais fáceis de você atingir e vai fazendo um pouco por dia, aquela coisa de 1% por dia, sabe? Isso funciona. Tenha paciência, confiar num processo é um clichê, mas é a verdade, né? Então vai ter dia que você vai fazer odiando, vai ter dia que você vai fazer porque tem que fazer, mas é isso, a vida é isso, né? Inclusive eu tô assistindo a novela aí, a Vale Tudo, e a Odete Roitman soltou aí uma frase aconselhando o neto dela, falando que, cara, infelizmente a vida, 80% da vida é fazendo coisas chatas, é fazendo coisas que, assim, a gente não quer fazer, enfim, e tem que fazer, né? Tem que fazer. É importante você ver o seu objetivo final e ver que se aquele objetivo vai fazer você uma pessoa mais feliz, melhor, né? Então é uma questão também que aquilo que eu já disse em outros vídeos, que a vida é meio complicada nesse sentido, né? Porque a gente faz tudo, a gente se esforça, a gente corre atrás, tentando, claro, ser mais feliz no agora, mas também imaginando que o seu eu daqui 20, 30 anos vai ser feliz com as escolhas, ou mais feliz com as escolhas que você está fazendo hoje. Então hoje eu tô esperando que o Alexandre de 40 anos, de 45 anos, se sinta agradecido por Alexandre de 35 por estar fazendo o que eu tô fazendo, por pagar o preço que eu estou pagando, sabe? Então, enfim, é uma questão aí para outro vídeo talvez. Mas é isso. Valeu aí para quem assistiu e até a próxima.